Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula da turma de pastores. Esta aula é do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, Ministério da Bela Vista, né? Esse é o nosso emblema, CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu sou o coordenador e o professor do curso, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e hoje nós estamos numa segunda-feira, a terceira segunda-feira. Esse curso é oferecido, é um nível avançado, e é oferecido à turma de pastores da ADBV, Assembleia de Deus da Bela Vista. E nós estamos estudando os profetas menores. E dentre os profetas menores, nós estamos no capítulo 4 do profeta Isaías. Então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo de número 4 do livro do profeta Isaías, capítulo 4 do livro do profeta Isaías. E nós vamos começar a estudar o livro do profeta Isaías. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Oséias, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Então nós vamos ver Oséias, capítulo 4, a partir dos versos de número 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, rogando a Tua bênção, rogando a Tua inspiração, rogando a Tua misericórdia para conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que Tu nos ajudes, ó Pai, que nos abençoes nesta noite, para que possamos ministrar esta aula com graça, com alegria, com unção, com poder. E que o nome de Jesus Cristo seja exaltado e bendito para todos sempre. Amém. Então, o capítulo 4, do 1 ao 11 e 11, vai desenvolver uma série de oráculos, de profecias do profeta Oséias. Deus abençoe meu irmão, amigo e muito estimado colega de trabalho, pastor Osíris. Deus abençoe a irmã Fátima, que eu sei que ela está aí, e toda a sua família querida. Então, no capítulo 4 do livro do profeta Oséias vai dizer agora, ele vai começar uma série de oráculos, uma série de denúncias, sempre com aquelas questões de denúncia e promessa de restauração. E ele diz que em Israel o que não há, nessa primeiro oráculo, ele diz: não há verdade.
não há amor, não há conhecimento de Deus. Olha o que ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Então agora é o primeiro oráculo. Era assim que os profetas iniciavam suas pregações. Não eram profecias da cabeça deles, eram palavras ditas por Deus através deles. E ele diz assim: vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda. Então agora Deus vai denunciar esse povo. Agora vai ter uma contenda entre Deus e o povo de Israel. E Deus vai falar pela boca do profeta Oséias. E ele diz o porquê disso. Porquê dessa denúncia, que é a conjunção que Oséias gosta. É a conjunção explicativa que, porquê. Ele diz assim: porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então, primeiro, 3 coisas não há. Não há verdade, indica que o que se fala nem se pratica. Que não há verdade indica que não se fala nem se pratica a verdade. O que resulta em instabilidade, infidelidade e incredulidade. Você já imaginou? Oséias, Deus abençoe Oséias. É bem-vindo, meu irmão, é bem-vindo. E ele diz: não há verdade. Você já imaginou viver em uma sociedade que não há verdade? Viver numa sociedade onde você não pode confiar em ninguém. Rita, irmã Rita, Deus abençoe. Ele diz: não há amor, não há interesse pelos necessitados, não há benignidade, não há bondade. É uma sociedade sem verdade, é uma sociedade sem amor, e tudo isso por causa desse terceiro: nem conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus, da interação com Deus, da comunhão com Deus, gera a mentira, a deslealdade, a falsidade, que por sua vez tira o amor. Ninguém pode ter amor pelos outros se não tiver amor por Deus. E essa falta de conhecimento de Deus, de ter como, é mais do que um assentimento intelectual. O amor a Deus aqui é esse amor na prática. É esse conhecimento de Deus, é um conhecimento na prática, é de alguém que conhece a Deus. É alguém que sabe quem Deus é, como Ele é justo, amoroso, como Ele é bom. É alguém que teve um encontro com Deus. E isso faltava, gente convertida nos dias de Oséias, gente que conhecesse a Deus, tanto de forma íntima, quanto da sua palavra. Então ele vai nos dizer agora o que há em abundância. Primeiro ele diz o que não tem. Segundo, ele vai dizer o que tem. Olha o que ele diz. Versículo 2. Só prevalecem. O que está acontecendo? O que está prevalecendo? O perjurar desrespeita o mandamento que proíbe o uso indigno do nome de Deus. Então eles juravam muito e cometiam o perjúrio, principalmente nos tribunais, para dar vitória ao rico sobre o pobre. Só prevalece o perjurar, o mentir. A palavra mentir aqui é que resh, né?
que significa violar os direitos pessoais legais dos outros. O matar, que é ratso é assassinar, é tirar a vida humana. O furtar, que é gunav, indica o rapto, mas se expandiu passando a incluir crime de apropriação dos bens valiosos dos outros. Então agora os ricos estão se apoderando e a liderança está se apoderando dos bens das pessoas. O adulterar, que é naof, né? A expressão da promiscuidade espiritual e física, e os arrombamentos, né? Que é parats, a atividade de tropas armadas invadindo casas a fim de capturar vítimas para os sacrifícios humanos que alimentavam os altares dos Baalins. Uma transgressão cruel da lei divina. Imagine uma sociedade que uma vez foi temente a Deus, chega a um fundo de poço, de invadir casas para pegar vítimas para oferecer aos deuses pagãos. E aí Deus ameaça agora, e Deus disse que vai haver uma seca, vai haver um juízo. Ele diz, por isso a terra se lamentará. Por isso que, por causa de tudo isso que nós vimos acima, pelo que falta e pelo que tem abundância. Pelo bem que falta e pela maldade que abunda. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que nela mora desfalecerá, como os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Agora vai haver uma seca, uma estiagem. Há um livro e um filme sobre a seca do 15. Foi terrível. Então, se alguém quiser, pode ler o livro ou assistir o filme. Tem que ter muita coragem, porque é um filme que mostra a fome em grande escala. E aqui é o que Deus está dizendo. Por isso, porque falta virtude, sobra maldade, por isso virá seca. Lembrando que aquele povo é um povo agropastoril, que depende de chuva. E Deus disse, não virá. E agora a aliança, a berite, ela é desfeita. E olha o que acontece. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como quem contende, é como os que contendem com os sacerdotes. Então alguém se levantou para contender. E para defender o povo das acusações. E Deus diz, ninguém contenda. Deus diz, vocês não têm razão para contenderem. E ele diz o seguinte, porque o teu povo, ele está falando com o sumo sacerdote, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Então, tanto o profeta quanto o sacerdote haviam falhado no ensino da palavra de Deus e na denúncia do pecado. Então a nação, o reino do norte cairia.
E Deus disse: destruirei a tua mãe, aqui é a nação de Israel. Aí ele vai dizer por quê, o que levou. Infelizmente, há tanta gente e tanta liderança que não dá ênfase à palavra de Deus e não percebem que seus... Pastor Jorge, que alegria, meu irmão, que saudade, né? Já que não dá para a gente dar um abraço, né, de perto, mas receba o carinho, um abraço desse seu irmão, amigo, admirador. Você e pastor Osiris são pessoas que, você sabe disso, que moram no meu coração, pessoas especiais. Um abraço para toda a igreja, né, em São Cristóvão. Então o profeta diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Deus está dizendo: esse povo chegou até aqui. Ele está dizendo: essa situação chegou onde chegou, porque esse povo não foi instruído, porque houve omissão, porque não valorizaram a instrução. Quem tinha o dever de instruir o povo era o sacerdote. A pessoa mais instruída na lei era o sacerdote. E o sacerdote tinha o trabalho, primeiro, era de instruir o povo. Mas o sacerdote não instruiu o povo. E Deus diz: por isso o meu povo foi destruído. Qualquer agremiação religiosa, qualquer ramo do cristianismo que não investir pesado na educação espiritual do seu povo, é um povo fadado à destruição. Porque Jesus Cristo disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Israel era uma nação. José Eugênio, Deus abençoe, que infelizmente não tinha investido na educação. E hoje, Deus abençoe, e hoje eu fico preocupado ao ver tanto investimento em prédios, em instrumentos musicais, e não muita gente preocupada em investir, não só na igreja, mas cada pastor devia ter a preocupação de investir em sua vida acadêmica. Já que nós fomos chamados por Deus, fomos chamados para ensinar. Então como é que eu vou ensinar se eu não sei? Então o povo estava destruído. O povo estava fazendo tudo errado. E Deus diz: porque lhe faltou conhecimento. Aí diz assim: porque sempre Oséias vai usar demais o tal do porque. Júnior, Deus abençoe, Júnior. Porque tu, ele está falando com o sumo sacerdote, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei.
O profeta usado por Deus diz: você, sumo sacerdote, rejeitou o ensino da minha palavra. E como você rejeitou o ensino da minha palavra, eu te rejeitarei. Aí ele diz assim: para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O profeta agora está fazendo uma denúncia contra os sacerdotes. Ele disse: olha, vocês esqueceram a lei de Deus. Vocês esqueceram os mandamentos de ensinar a seus filhos. E aqui é a lei de talião: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E Deus está dizendo: assim como vocês esqueceram de mim, eu também me esquecerei de vocês. Assim como vocês não lembraram das minhas palavras, também não me lembrarei das de vocês quando clamarem. Ele dizia: esquecerei os teus filhos. Não é um castigo que paira apenas sobre você, mas vai atingir a sua descendência. Aí ele diz assim: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade deles tem desejo ardente. Então, o que acontece? Nesses dias aqui, Jeroboão II, o reino havia se multiplicado, o povo havia se multiplicado, eles haviam conquistado terras, a prosperidade era grande, o número de sacerdotes era imenso, mas eles haviam esquecido da lei. E Deus diz assim: como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Os sacerdotes que eram honrados, respeitados, agora serão motivo de vergonha. E Deus diz assim: alimentam-se do pecado e da maldade do meu povo, tem ardente desejo. Então existem duas interpretações. Uma, né, que os estudiosos dão, é que havia 5 ofertas. Se você estudar o livro de Levítico, né, havia Olá, que era o holocausto, Minchá, que era a oferta de manjares, Shelamima, que era a oferta pacífica, e as duas últimas, Hatat e Asham. Que era a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado, o animal era morto, e uma parte desse animal era destinada ao sacerdócio, ao sacerdote. E ele comia, por isso que eles eram chamados de comedores de pecado. Porque eles tinham direito a comer uma parte do animal que era oferecido pela oferta do pecado. Então alguns estudiosos dizem o seguinte: alimentam-se do pecado do meu povo. Outros dizem que esses sacerdotes estavam incentivando, com o seu mau exemplo, o povo a pecar. E aí ele cita um provérbio: por isso, e diz assim: e da maldade dele tem desejo ardente. E está dizendo: olha, dos pecados, da prostituição, do adultério, do roubo, os sacerdotes desejam, mas não desejam de forma normal, eles desejam de forma ardente. Aquilo que o povo faz, eles sonham, eles almejam, eles desejam. E ele diz agora: por isso,
Aí ele cita um provérbio: como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Deus agora faz uma ameaça: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Então Deus diz: olha, estes sacerdotes vão para os cultos pagãos. Lá eles vão comer. Lá eles vão se banquetear. Mas nunca vão se sentir plenos. Nunca vão se sentir realizados. Nunca vão se sentir satisfeitos. E não existe uma coisa pior do que uma vida onde você não consegue se sentir satisfeito, onde nada é capaz de lhe satisfazer, onde você está sempre com falta, onde você come, ganha, trabalha, estuda. Desculpa. Mas nada é suficiente. E Deus diz: entregar-se-ão à luxúria. Luxúria é o pecado de só pensar em sexo, da impureza sexual. Não tem nada a ver com luxo. Luxúria é viver uma vida pervertida no pecado. E Deus diz: olha, esses sacerdotes vão se entregar à luxúria, mas não se multiplicarão. Deus diz: vocês vão se entregar, porque naquela época havia o culto da fertilidade. E geralmente em Israel era diferente. O sacerdote era um homem, mas nos cultos pagãos havia uma mulher como sacerdotisa. E várias delas eram sacerdotisas daquele deus pagão, do deus Baal, e suas estátuas, os Baalins. Então, no culto da fertilidade, havia a crença seguinte. Qual era a crença do culto da fertilidade? É que as pessoas, antes das plantações, eles iam aos lugares onde Baal era adorado, geralmente nos altos, nos montes. Essa história de montes não começou agora. Essa história de montes só trouxe problema. Então eles iam aos montes, debaixo das árvores frondosas. E lá, os pagãos, porque os judeus caíram nas garras do paganismo, havia as sacerdotisas, mulheres belíssimas, que eram chamadas para servirem os deuses. E havia a crença no culto da fertilidade que Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva. É por isso que Elias diz: não haverá chuva. E não há. Porque Elias está disputando com Baal, o deus da chuva. No livro de Salmo ele diz assim: Yahvé cavalga sobre as nuvens. Por quê? Porque naqueles dias, quem cavalgava sobre as nuvens para o paganismo era Baal. Então o que acontece? Baal tinha suas sacerdotisas, e estas sacerdotisas, os homens iam lá, ofereciam sacrifícios, e eles acreditavam que se eles se deitassem com uma sacerdotisa da divindade, eles estariam semeando na sua terra. E a sua terra teria um ano de colheita abençoada. Então eles iam lá, adoravam a divindade,
e iam se prostituir com uma das belas sacerdotisas, acreditando o seguinte, que semear na sacerdotisa era semear na sua terra. Portanto, eles saíam dali acreditando que teriam uma safra abençoada. Então essa era a crença pagã do culto da fertilidade. E essa crença entrou em Israel. E aí Deus diz, olha, vocês se entregarão à luxúria, mas vocês não se multiplicarão. Não havia um castigo maior do que você não poder gerar descendência. E Deus diz, por quê? Sempre, eu acho que não tem um livro na Bíblia que tenha tanto a conjunção por quê? Porque deixaram de olhar para o Senhor. Deus diz, vocês esqueceram de mim. E agora Deus vai falar com esse povo de novo. Vai haver uma nova denúncia agora. No versículo 11, diz assim, no versículo 11: a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. O profeta agora faz uma nova acusação. O profeta diz, olha, eles não têm continência, eles não conseguem se conter. É o que a gente chama de domínio próprio. É um povo que está entregue às suas paixões. E o vinho e o mosto. O mosto era um vinho novo, que no Novo Testamento vai ser chamado de gleukos, e que muita gente já usou para dizer que ele não embriagava. E no Antigo Testamento já mostra que esse vinho embriaga, e que muita gente pega lá no texto de Atos 2, estão cheios de mosto. Eles estavam embriagados, e tem gente para dizer que ali não era vinho, e pega o termo gleukos, que é vinho novo, e diz aqui é só suco. É só suco, e o povo estava pensando que eles estavam embriagados. E é só suco, e como é que Deus condena aqui o vinho novo, o mosto? Então ele diz assim, a incontinência e o vinho e o mosto tiram inteligência. Então Deus diz, esse povo não usa a razão. Eu sempre digo que parece que quando a pessoa se converte em determinados lugares, ele deixa o cérebro fora da porta. Ele deixa a capacidade de crítica fora. E Deus diz, olha, o desejo desse povo incontido, sem controle, o vinho novo, a sua embriaguez, o seu desejo lascivo, faz com que eles não parem para pensar, faz com que eles não usem a inteligência, e como animais eles se entregam às paixões. Aí Deus diz, o que está acontecendo através do profeta? O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Isso aqui é chamado de rabidomancia, que era adivinhação por meio de varinha mágica. Então naquela época o povo acreditava
que uma madeira pudesse lhe responder. E a palavra pau podia ser uma coluna. Então você vai ver que existem muitas colunas hoje em determinadas praças, uma coluna gigante com um pico. Existe uma na Praça do Vaticano, existe uma na Argentina, existem muitos lugares. E aquilo era um símbolo fálico. É um símbolo erótico. Então o povo, as estátuas erigidas a Baal pareciam um símbolo erótico. Lembravam, traziam à mente. Então todo o contexto ali era um contexto erotizante e erotizado. Então aquele povo fazia também girar, além de perguntar a uma estátua de madeira com uma aparência imoral, aquele povo também praticava adivinhação, girando a varinha mágica, esperando que para onde ela apontasse era o destino deles. Então era um povo que havia descido ao mais bárbaro paganismo. Aí Deus diz assim, porque um espírito de luxúria, porque um desejo, porque um princípio forte os engana. Porque quando nós, eu e você, estamos dominados por um sentimento equivocado, um sentimento maligno, então a tendência é que a gente se engane para fazer aquilo. A tendência é que a gente veja aquilo como algo normal, bom, porque a gente quer fazer, então a gente transforma o mal em bom. E aí ele assim, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição a Deus. Por que eles não queriam se submeter a Deus? Porque eles não queriam abrir mão da luxúria. Porque eles, para se converterem, como muita gente hoje, eles tinham que abrir mão de ir lá para o culto a Baal e de largarem aquelas belas mulheres e de nunca mais se deitarem com elas e de nunca mais participarem do banquete e de não participarem das orgias. Então Deus disse, olha, eles escolheram o seu lado. Eles escolheram a porta larga. E Deus disse, por isso eles não se sujeitam a mim. Aí Deus vai dizer do culto. O profeta vai fazer uma denúncia desse. Sacrificam sobre o cume dos montes. Então, como lá embaixo, geralmente, essas cidades eram cidades edificadas sobre montes, mas também havia Jerusalém, que era o lugar onde o povo devia adorar, eles procuravam o quê? Os altos dos montes, porque naquela época havia a crença de que quanto mais alto você estava mais perto de Deus. Então era melhor você subir ao monte, porque no monte você estava mais perto de Deus. Infelizmente essa crença não mudou. Hoje as pessoas continuam com o mesmo paganismo. Hoje as pessoas ainda não entenderam a mensagem do Novo Testamento, que Deus é Espírito. E que Ele busca adoradores que o adorem não em cima de monte, mas em espírito. E para espírito não tem posição geográfica, não tem relevo nem planície. O espírito não conhece essas dimensões espaciais e não tem dificuldade com isso, mas os pagãos tinham. O paganismo acreditava o seguinte: quanto mais alto o monte, melhor. Quanto mais sacrifício, melhor.
E hoje nós ainda temos líderes religiosos que sobem montes para abençoarem um monte de coisas para trazer para os fiéis. E muita gente paganizada que ainda acredita nestas coisas. E Deus diz: sacrificam sobre o cume dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo, das árvores frondosas. O que acontece? Israel, junto com os pagãos, subiram aos montes, e ali onde tinha uma árvore frondosa, e aqui o profeta está fazendo uma ironia, um sarcasmo, dizendo: olha, a única coisa que vocês conseguem é a sombra das árvores. A única bênção que vocês têm mesmo é a sombra das árvores. Júnior, Deus abençoe. Então, o que acontecia? O povo de Israel, eles se prostituíam espiritualmente. Então, debaixo das árvores eram erigidos altares para Baal, colocados baalins, as sacerdotisas belíssimas, os banquetes tremendos, a festa, a baalada. Hoje tem a balada, naquela época tinha a baalada. Então, o povo não resistiu. O povo disse: olha, lá tem tudo o que o ser humano quer. Lá tem mulher bonita, lá tem adoração, lá tem festa a noite inteira, e lá tem banquete. Então vamos subir o monte. Vamos subir o monte. Então o povo de Israel vivia subindo esses montes para debaixo dessas árvores, que Deus vai citar aqui várias através do profeta. E todas as árvores tinham algo em comum, é que elas eram frondosas, elas eram próprias para você se juntar ali e começar a farra. Não tem nada de novo debaixo do sol. Antigamente, para o pessoal fazer a balada, precisava apenas de uma árvore frondosa ou várias árvores. Hoje precisa apenas de um paredão, de alguém que chegue, ligue o paredão, e aí chega outro com a comida, chega outro com a bebida, aí as mulheres se aproximam e o negócio está feio. Então não muda nada. Nada. Aí ele diz assim: porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Ele diz: olha, vocês vão, e aí o que aconteceu? As filhas de vocês que eram para ser puras, para casarem puras, elas perdem a pureza, porque elas têm relações sexuais ilícitas. As noras de vocês traem os filhos de vocês. E aí ele diz: eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Deus está dizendo: olha, eu não vou castigar a nora de vocês nem a filha. Porque foram vocês que deram um mau exemplo, foram vocês que foram na frente. Elas só seguiram o que vocês, sacerdotes, fizeram. E ele diz: esse povo sem entendimento será transtornado. Por quê? Será que Deus ia deixar passar o pecado das noras e das filhas? Não. É porque aquela filha violada jamais conseguiria um casamento, principalmente com um sacerdote. E aquela nora
em tempo de avivamento, seria apedrejada. Então, tudo na vida tem consequências. Então Deus está dizendo, sabe quem são os maiores culpados? Vocês. Que fizeram duas coisas. É como Deus diz em Jeremias, o meu povo cometeu dois erros. A mim me deixou manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas, que eram os ídolos. E aí Deus está dizendo, esse povo vai ser transtornado. Esse povo sem mim, sem minha direção, sem minha palavra, sem minha instrução, esse povo vai se destruir. O sacerdote vai ser traído. A filha do sacerdote vai ser uma prostituta. E os próprios sacerdotes estão caindo no descrédito. Qual era a pessoa que ia acreditar em um sacerdote que ele via lá no templo? E por isso que tantos pastores, tantas lideranças têm perdido, e por isso que nós temos enfrentado tanta oposição do mundo. Quantas vezes que eu mando mensagens evangelísticas para centenas de milhares de pessoas, a milhares, tentando alcançar a pessoa por todas as plataformas e redes sociais. E quanta gente, quando eu digo, eu sou o pastor Gilberto, a pessoa me bloqueia na hora. Na hora, imediatamente, eu mando a primeira mensagem quando eu vou dizer, olha, meu único interesse é só sua amizade, posso mandar mensagem para você, já tem lá. Essa página não existe, a pessoa já bloqueou. Basta eu colocar o nome pastor. E aí eles dizem assim, esse povo será transtornado. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Aí ele diz, se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado, Judá. Então, nós sabemos que há dois reinos, o reino do norte, Israel, capital Samaria, e o reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Aí o profeta faz um alerta contra as peregrinações religiosas. Ele diz, não venhais a Gigal, nem subais a Bet-Aven. Era Betel, mas Aven quer dizer vaidade. Eles transformaram a Beit-El, casa de Deus, numa casa de ídolos. Veja, muita gente está preocupada com nomes. Tem até livros que dizem, olha, se você chama-se Maria das Dores, coitado, vai morrer de dor. Então a pessoa fica traumatizada, preocupada com os nomes. Tem gente fora do cristianismo que acrescenta letras, porque o seu nome pode trazer azar. Então nós estamos vivendo num paganismo horrível. Falta de escritura, tudo isso é falta de instrução. E mesmo assim, muitas lideranças não se preocupam em se instruir e instruir o povo. E aí ele diz assim, Bet-Aven, que era Betel, agora é casa da vaidade. Então ele diz assim, não subam, não venham. Ele está dizendo, olha, povo de Judá, não venham para cá. Não caminhem nessas peregrinações. Já havia aquelas caravanas. Por isso que eu digo, nada de novo debaixo do sol. Maria Deus Délia, Deus abençoe. Então Deus diz, não venham para cá. O profeta está dizendo, olha, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gigal e não subais a Bet-Aven. Não venham para cá porque aqui tem idolatria.
Não subam esses montes. Não acompanhem essa turma. E hoje nós estamos vendo coisa parecida. O povo tudo marcando compromisso para subir aos montes. Para as peregrinações religiosas. Porque supostamente lá em cima tem mais poder a oração. Porque nós estamos seduzidos por um espírito de paganismo, que não é o espírito de Deus. E aí ele diz assim, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como a vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor a apacentará como um cordeiro em lugar espaçoso? Ele faz uma pergunta. Ele diz, Israel agiu como uma vaca rebelde, que não deixa colocar o jugo. Então ela dá coice, dá chifrada, mas ela não se deixa dominar. E aí ele pergunta, será que Deus vai tratar essa vaca rebelde como um cordeiro? Num lugar espaçoso? Claro que não. Ninguém trata uma vaca rebelde. Era usado contra ela os aguilhões. O aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro. Então cutucava-se a vaca para ela andar. E quando ela dava coice, ela se rasgava toda no aguilhão, na ponta de ferro. Por isso que Jesus diz, Paulo, dura coisa para te recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, você é um touro bravo. Você dá um monte de coice, mas cada coice você se fere. Você está se arrebentando em me resistir, Paulo. Então o profeta diz, Israel age como uma vaca rebelde, mas quer ser tratado como um cordeiro. Nós temos muita gente que age como uma vaca rebelde, mas quer ser tratado como uma ovelha. Não vai, meu. Não vai. Vaca rebelde é tratada como vaca rebelde. Ovelha é tratada como ovelha. Aí ele diz assim, se rebelou Israel, agora o Senhor o apacentará como um cordeiro no lugar espaçoso? Claro que não. Todo mundo já sabe a resposta. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa. Deus diz, olha, eles estão dominados. Efraim era o nome que era usado por ser a principal tribo de Israel para todo Israel. E Deus diz, esse povo está dominado. Esse povo não quer voltar, esse povo se entregou à idolatria, às paixões. Então agora só tem um jeito, é abandonar. É entregá-lo, é como Paulo diz que Deus entregou os homens e mulheres em Romanos às paixões infames. Deus os entregou. E não existe coisa pior do que quando Deus entrega um ser humano às suas paixões. Uma nação às suas paixões, porque ela não quer outra coisa, porque ela está fissurada, porque ela está embriagada, porque ela está dominada por esse desejo ardente. Então Deus diz assim, a sua bebida se foi, eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha. Vergonha aqui é uma palavra para ídolos. É porque Deus disse, olha, tirarei da boca de vocês o nome dos ídolos. E tem um monte de pastor aí que quando vai orar cita o nome de tudo que é demônio. E eles procuram aprender. Aí eles vão mandando. E na oração, menino, se você quiser aprender nome de demônio. E Deus diz assim, os seus príncipes, um vento os envolveu. Vento aqui é a tradução da palavra hebraica ruach, que quer dizer espírito, princípio. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Eles estão dominados. Eles estão vivendo, Marcos André, Deus abençoe, Jardim Jatobá, é crente. Então Deus diz, eles se envolveram, eles estão agora dominados por um espírito
de idolatria e não consegue se libertar. E Jesus diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E aí começa o capítulo 5. Ouvi isto, os sacerdotes. Agora ele vai falar com os três poderes da nação. Escutai, ó casa de Israel, são os sacerdotes, o povo, e dai ouvidos, ó casa do rei, e a liderança. Então agora os três poderes estão aí, o povo, o rei e a religião. Então todo mundo agora vai ouvir a voz de Deus. Os profetas de antigamente não batiam nas costas dos presidentes. Hoje o que a gente vê de gente bajulando o Bolsonaro não é brincadeira. Hoje a gente precisa dizer para ele o seguinte: Senhor, com todo respeito à dignidade do seu posto, o senhor não pode estar com um pé em uma canoa ou o pé em outra. O senhor sai de um culto evangélico e vai para uma igreja católica. O senhor tem que se decidir. Como presidente, o senhor é presidente de todos. Mas como cristão, o senhor tem que se decidir. Falta gente que tenha peito de dizer assim: olha, presidente, o senhor precisa se decidir. Não basta simplesmente lutar e dizer que vai defender causas que são comuns aos cristãos, sejam eles ortodoxos, protestantes, que hoje muita gente é inocente. Pessoa chegar e dizer: eu sou contra o aborto, eu sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra o homossexualismo, eu sou contra a liberação das drogas. O pessoal: viva! Aleluia, glória a Deus! Olhe lá se não disser assim: é Jesus encarnado. Nós temos que saber. E aqui agora todo mundo vai entrar, todo mundo vai ouvir. Aí ele diz assim: e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros. Contra três grupos. Primeiro, contra os sacerdotes. Sempre sacerdote vai puxar a fila. Sempre a liderança espiritual é a primeira a entrar na vara. Depois a nação. Depois a liderança. Então agora ele vai dizer o seguinte: olha o que ele diz: ouvi, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. O profeta aqui, o profeta Oséias é tremendo. Mas se eu fosse você, eu leria a Bíblia. Porque a Bíblia é demais. O que existe de linguagem, de figuras de linguagem no livro do profeta Oséias. Então, naquela época era comum, como hoje, né? Hoje não tanto, mas no meu tempo de menino, de você armar um laço para pegar pássaro. Então, eu mesmo armei muito laço para pegar pássaros. E uma rede estendida, até hoje os ornitólogos, aqueles que estudam as aves, os biólogos, eles estendem redes e as aves, quando vêm voando, caem naquela armadilha. E Deus diz: olha, vocês três, esses três grupos, os sacerdotes, a casa de Israel e a casa do rei, todos aqueles que fazem parte da liderança, estou falando com vocês, ele diz. Porque vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Vocês serviram nesses dois montes de armadilha para pegar os incautos e trazê-los para a idolatria. E aí ele diz assim: na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei todos eles.
E aqui essa prática de excessos, o David Humbert, ele diz que o crime seja nada mais, nada menos do que o sacrifício de crianças. Que foi uma coisa horrível que o rei Manassés e outros reis de Israel, que era oferecer os filhos a um deus chamado Moloque, que era uma estátua de pedra, que tinha braços, e tinha embaixo uma espécie de forno, onde as pessoas ateavam fogo ali, e aquela estátua de pedra ficava incandescente, e aí os reis e os pais, principalmente puxados pelos reis, capitaneados pelos reis, ofereciam seus filhos a Moloque, e as crianças morriam gritando. Por isso aquele vale foi amaldiçoado. E foi chamado Vale de Rinom, que traduzido é o Vale do Gemido dos Meninos. E esse vale foi transformado no lixão, na rampa do lixo, onde as pessoas depositavam lixo e ateavam fogo. E é por isso que Jesus diz que ali é a Guiena. E tem uma seita que diz que não há inferno, porque ali é a rampa do lixo. Jesus olha e está falando de inferno, e o que ele acha mais parecido com o inferno, a melhor ilustração é a rampa do lixo, é o Vale de Rinom, que os gregos vão chamar de Guiena. Que era o lugar onde o fogo nunca se apagava e nunca faltava bicho, por causa dos animais em decomposição. Então esse povo aqui está oferecendo crianças. Eles estão... O pecado sempre quer mais. Ele nunca se dá por satisfeito. Aí Deus disse, conheço a Efraim. Israel não me é oculto. Deus está dizendo, eu conheço você. Porque agora te tens prostituído a Efraim. Israel está contaminado. Isso aqui é o que a gente chama na teologia de paralelismo sinônimo. É você na linha de cima chamar Efraim, na linha de baixo chamar Israel. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Deus está dizendo que vocês foram tão longe. Vocês sacrificaram até crianças. A malignidade de vocês, o coração de vocês está empedernido de tal forma que vocês não têm condição de voltar para Deus. Ele diz, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Eles estão tão dominados pelo paganismo. Eles afundaram tanto na adoração de ídolos que Deus é um completo estranho. Aí diz assim, a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Porque esse povo fazia dois cultos, acendia uma vela para Deus, outra para o capeta. Eles, lá nos montes, eles praticavam todo tipo de paganismo. E aí eles vinham com a cara mais lambida do mundo, a cara de pau, e eles traziam seus rebanhos para oferecer ao Senhor. É mais ou menos assim, ó, vamos adorar a Yahvé. Se Yahvé não responder, Baal responde. Vamos adorar Baal, se Baal não responder, Yahvé responde. Vamos adorar todo mundo para ver, alguém tem que responder. E aí eles dizem assim, estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor. Eles pensavam que podiam comprar Deus, como muita gente hoje pensa que o dízimo compra Deus. Porém não o acharão. Ele se retirou deles.
Deus está dizendo, não importa quantos animais eles tragam, não importa quantos cultos eles façam, não importa quantos cânticos eles entoem, não estou lá. É triste. Mas o povo de Israel estava fazendo um culto onde a presença de Deus não estava. Onde eles estavam cultuando, queimando incenso, oferecendo holocaustos, e Deus não estava nem aí. Aí Deus diz assim, aleivosamente, falsamente, se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Deus está dizendo, esses filhos que eles têm são duplamente bastardos, são ilegítimos. Espiritualmente, porque não me conhecem. Materialmente, porque são filhos das sacerdotisas. Aí assim, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. O que era a festa da lua nova? Era a festa do começo. Todo mês começava com a lua nova. Então a lua nova representava alegria, representava o recomeço. A pessoa dizia assim, olha rapaz, esse mês foi ruim, mas esse mês agora, é como a gente faz mais ou menos no começo de cada ano. Então passa-se um ano e a gente usa esse tempo, né, para injetar ânimo na vida, para fazer novos planos. E o povo de Israel fazia isso na lua nova. E em vez de ser festa alegre, comemorando novos começos, a lua nova se tornaria o fim. Deus está dizendo, agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Ou seja, está chegando a Assíria. Deus está trazendo a Assíria. E o povo de Israel não vai ter o que comemorar. Então, a cada mês que se passa, não é um mês que vem trazendo alegria. É o mês mais próximo da destruição total. Aí aí o profeta disse, tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim, que é por ali que vem a Assíria. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Deus está dizendo, olha, porque Deus tem assim, tem o que a gente chama de pavê divino. A justiça de Deus é mais ou menos assim. Vamos tentar fazer uma ilustração. É como se você tivesse aquele comprimido, não sei se você já viu um comprimido para gripe, né, que ele tem 3 camadas. Se eu não me engano é amarela, vermelha, ou é cor de rosa e branca. Então é como se você tivesse um comprimido com várias camadas. A primeira camada do juízo divino, da justiça divina, Deus faz na hora. Muitas vezes a pessoa erra e Deus, pá, pune na hora, como foi o caso de Acã. Mas há momentos em que Deus muda a cor. Ele não... É como você quando chega numa UPA, você recebe lá uma fita verde, amarela, vermelha. E Deus chega e diz assim, olha, há momentos em que o povo peca. E o que Deus faz, pastor? Ele fica só anotando. Ele diz, me aguarda. Um terceiro momento é quando vem o dia do Senhor. É quando Deus traz um juízo, que no caso seria a Síria. E o último momento é o dia do juízo final. Então Deus castiga imediatamente, algumas vezes. Em outras vezes Deus diz, eu estou anotando. Se preocupe não que eu estou anotando. Depois ele traz uma grande ira. E depois ele diz, tem o juízo final. Não há como fugir. Então ele diz assim, Efraim tornou-se assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá.
Ninguém imaginava que Efraim, a maior tribo, a tribo mais importante do Reino do Norte, fosse cair. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como águia. O que aconteceu? O Reino do Sul percebeu que o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, estava muito preocupado com a Síria. Então o Reino do Sul disse o seguinte: rapaz, vamos aproveitar que eles estão em maus lençóis e eles se uniram com a Síria para tentar tomar os territórios de volta. Então agora são irmãos brigando entre si. O Reino do Sul tentando atacar o Reino do Norte para tomar terras. Como quem diz assim, olha, agora é o momento. Eles estão tão preocupados com a Síria e Deus está ferrando eles. Vamos aproveitar o momento, desgraça pouco é bobagem, e vamos tomar logo, antes que a Síria venha, vamos tomar as terras que eles já tinham tomado da gente. Vamos aproveitar o momento. Vamos aproveitar a fragilidade deles. E aí Deus diz assim: tornei conhecido, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Deus está dizendo, está pensando que eu não estou vendo? Que eu não estou vendo? Vocês se levantando traiçoeiramente para tomarem as terras do Reino do Norte. O Reino do Norte é ruim. O Reino do Norte está paganizado, mas eu não tolero traição. Eu não tolero gente oportunista. Saiba de uma coisa, Deus não tolera oportunista. Gente que aproveita a desgraça do outro para se dar bem. Deus está dizendo, não dá. Não vai ajudar. Aí ele diz assim, Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo. Por isso o povo queria ir lá. Porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Então veja que, desde que Deus disse, tirarei o nome dos ídolos, nunca mais se chama ídolo, nunca mais se chama Baal, agora é vaidade. Por isso diz, bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor e que não entrega sua vida à vaidade. E muita gente pensa que vaidade ali é brinco. Muita gente pensa que vaidade ali é batom. Não entregar sua vida à vaidade é o nome que os judeus usaram para ídolos, para deuses pagãos. Então quem não entrega a sua vida à vaidade significa alguém que não cai nas garras da idolatria. Aí ele diz assim, portanto, para Efraim serei como uma traça, e para a casa de Judá como uma podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria, e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo, nem sará a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, e arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Deus disse, olha, quando eles se viram em aperto, os dois reinos, o que aconteceu? Efraim subiu à Síria para procurar ajuda. Ao invés de se converter, de se arrepender e de buscar ajuda em Deus, ele foi ao rei principal, ao rei da Síria, e pediu lá socorro. E Deus disse, mas ele, o rei principal, não poderá curá-los, nem sará sua chaga. E Deus disse, porque para Efraim serei como um leão. Um leão adulto. Deus está dizendo, olha, eu vou, através da Síria, dar o bote certeiro.
Para Efraim eu vou agir como leão. Então, Efraim eu vou agir agora. Mas Judá está no mesmo caminho. Para Judá eu serei um leãozinho. Um leãozinho, porque Judá foi castigado 100 anos depois. Então Deus está dizendo, Judá, o teu leão está crescendo. Deus está dizendo, olha Israel, o leão que vai te devorar, leão, o leão que vai te devorar já está adulto. Então você vai incorrer no juízo divino agora. Mas eu estou levantando um leãozinho. Eu estou criando um leãozinho que vai pegar Judá. A questão é só tempo. Israel caiu no ano 722. E em 586, Judá caiu. Então, mais ou menos 100 anos depois. Por isso Deus diz, para Efraim, para o reino do norte, serei como leão. O juízo vem agora. O juízo vem também sobre Judá. Só que a diferença entre um e outro é a demora. É que vai haver um espaço, um lapso de tempo. E aí Deus diz assim, que o versículo, o capítulo 6 devia começar aqui. E muita gente não entende esse capítulo porque colocaram os 6 depois do versículo 15. Mas o capítulo 6 deveria começar no capítulo 15. Porque Deus diz o seguinte, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus diz, olha, eu vou trazer o juízo sobre os dois, e eles não me verão. E eles se sentirão sós. E vão ficar assim por muito tempo, que era o cativeiro na Babilônia e na Assíria. E Deus diz, até que se sintam culpados e busquem a minha face. Aí olha o que Deus diz, estando eles angustiados, lá no exílio, meu amigo, nada como a doença, nada como a tribulação, nada como a Covid, para fazer a pessoa ficar crente. Ligeiro, para buscar a Deus, para orar, para ler a Bíblia. Ele assim, e estando eles angustiados, cedo me buscarão. Dizendo, 2 pontos. Aí o capítulo 6 é o que eles vão dizer. Que é o que a gente chama de uma conversão insincera. É um povo que não muda e faz uma declaração bela, que muitas vezes é colocada nas festas das igrejas, e que o povo não entendeu nada. Então Deus disse, olha, eu vou me retirar, vou sair de cena, eles vão ficar muito tempo, e quando eles estiverem apertados na Síria, angustiados, eles me buscarão dizendo, e Deus ainda diz o que eles vão dizer. Aí é onde começa o capítulo 6, que vai ser o nosso final hoje aqui. Vinde e tornemos para o Senhor. Isso é o que Deus está dizendo que eles vão dizer. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e sarará, fez a ferida e alegará. Então quando eles estiverem lá no cativeiro, quando tiverem sido arrastados para lá, eles vão fingir uma falsa conversão. E isso eles vão dizer por causa do aperto. Porque olham, cadê Deus? Não tem. Deus não responde. Deus sumiu. Então o que fazer agora, rapaz? O jeito é se arrepender. Mas a gente ainda não sofreu bastante para se arrepender de verdade, então vamos aqui fingir uma conversão.
Então eles escrevem uma coisa bonita, ele diz assim, Deus diz, Deus diz, vocês vão dizer assim. Deus sabe até o que a gente vai dizer na hora do aperto. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Então, vamos voltar para o Senhor. Vamos, porque Ele vai nos ligar. E aí, depois de 2 dias, aí o povo liga logo com a ressurreição. Nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante deles. Eles estão dizendo, vai ser rápido. Olha, nós estamos aqui em terra estranha. Mas na hora que a gente disser para Deus que volta, em pouco tempo, Ele resolve a causa. Lá no cativeiro, Jeremias teve que escrever uma carta, porque os falsos profetas diziam assim, não desarrumem as malas, não comprem casas, porque o Senhor vai levar vocês, vai trazer vocês para a terra rapidamente. Jeremias escreve uma carta e diz assim, plantai vinhas, casai vossas filhas, orai pela cidade, porque vocês vão passar muito tempo aí, mais precisamente 70 anos. E o cativeiro foi mais que isso. É porque se conta 70 anos, desde a destruição até a reconstrução do templo. Então o povo aqui está dizendo, olha, rapidamente. É assim, a gente pensa o seguinte, vamos fingir uma conversão, vamos chorar, e imediatamente a dor passa. Se você vier aqui, e se você se voltar para Deus, ó, ligeirinho Deus atende. Deus esperou por eles um monte de tempo, passou 200 anos esperando e eles não atenderam. Mas agora eles querem 3 dias que Deus os atenda. Aí ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que discurso lindo. Como a alva, a sua vinda é certa. Eles estão dizendo, olha, ligeiro ele vem. Ele vem assim como a noite se acaba com o amanhecer, com a alva, assim a nossa dor, a nossa escravidão vai se acabar ligeiro. Eles não sabiam, sabem de nada, inocente. Vão passar 70 anos. Aí diz assim, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Ele está dizendo, olha, ele virá ligeiro, virá como a alva e virá como a chuva. E aí, depois deles dizerem tudo isso, agora é a hora de Deus falar. Deus diz, ó, vocês dizem isso, vocês dirão isso, lá na hora do aperto. Aí Deus, olha o que Deus diz, olha a resposta de Deus. Por isso é que você interpreta que essa conversão é insincera. Eles estão dizendo, tornemos para o Senhor, porque estão em aperto. Eles querem um livramento imediato, sem mudança. Eles não querem sofrer as consequências. E aí Deus no capítulo 4 diz assim, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus diz, vocês dizem palavras tão bonitas. Vocês, na hora da tribulação, são pessoas que prometem 1001 coisa. E Deus diz, mas o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou fazer com vocês? Porque eu conheço vocês. Porque eu sei que isso que vocês estão dizendo é só por causa do aperto. É só porque vocês estão na Assíria e na Babilônia. O amor de vocês passa. Assim que eu libertar vocês, e se eu tirar vocês logo como vocês querem, o amor de vocês passa. Vocês voltam para o Baal. Vocês voltam para a idolatria. E é por isso, mano, eu não tenho tempo para aplicar, que muitas vezes
o castigo de Deus dura. Porque o castigo de Deus é pedagógico. Tem por objetivo ensinar. Israel, quando voltou da Síria e da Babilônia, nunca mais cometeu idolatria. Nunca mais foi curado. O castigo, o remédio, foi amargo, mas fez efeito. E aí Deus diz, o amor de vocês é como a nuvem. Vocês prometem, mas se eu trouxer vocês agora, amanhã vocês estão na mesma vida. Aí ele diz, por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus veio e ensinou isso. E ele disse, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Aquele povo estava disposto a voltar, a fazer culto, a matar animais, a oferecer ofertas, a cantar louvores, mas não estava disposto a mudar de vida, a ser misericordioso, a socorrer o pobre, a ajudar o órfão, a viúva, a praticarem a justiça, a falarem a verdade, a procurarem o conhecimento de Deus de verdade. Então Deus diz, aprendam que o que eu quero não é apenas sacrifício. Deus tem um monte de gente preocupada com o fechamento dos templos. Tem um monte de gente preocupado. Tem um monte de gente que está arriscando a vida e a vida da família com aglomeração. Eu já fui para templo que me deu medo de tanta gente ali perto. Tem tanta gente que conheci que pegou Covid dentro de igreja. Porque as pessoas não estão nem aí. Porque elas estão presas a culto templo. Parece que o culto delas só serve se for no templo. E aí Deus diz, eu quero que vocês aprendam que eu quero misericórdia e não sacrifícios. Que eu quero que vocês sejam gente do bem, gente do amor, gente da verdade, e não gente do culto. Então culto tem muito. Culto tem que não acaba mais. E o pessoal está querendo cada dia mais. Mas está faltando misericórdia. Deus está dizendo, olha, ide aprender o que eu quero, misericórdia. Eu quero que vocês sejam gente da misericórdia, do amor, da bondade, do caráter. Porque o que tem de gente sem caráter, oferecendo culto a Deus, não é brincadeira. Gente que canta e depois sai para se prostituir. Gente que prega e depois dorme com um amante. Gente que é bom na igreja e malvado no mundo. Gente que é desonesto. E aí Deus diz assim, mas eles transgrediram a minha aliança como Adão. Eles se prostraram aleivosamente contra mim. Deus diz, olha, esse povo, ao invés de dizer, eles disseram com a boca que iriam se converter, mas se voltaram contra mim falsamente. Aí Deus diz assim, Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como horda de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Olha como é que estavam os sacerdotes. Quando veio a fome, quando eles ensinaram o povo a pecar, 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 então chegou o momento onde a Síria levou, chegou o momento onde o povo não tinha mais o que ofertar.
E esses sacerdotes agora que não tinham se lembrado de ensinar o povo, de doutrinar o povo, de mostrar Deus ao povo, esses sacerdotes agora estão com um pires na mão. O pires não, eles estão com o 38 na mão para assaltar. E aqui existem duas interpretações. Ou eles estão assaltando nas estradas para poder sobreviver. Então eles estão agora, eles são uma horda de bandidos. Você já imaginou? Você já imaginou os sacerdotes dizendo: perdeu, perdeu, passa para cá. E a pessoa dizendo: mas rapaz, você que estava oferecendo o sacrifício. Antes, agora a coisa mudou. E ele diz assim: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Então, existe a interpretação literal e a interpretação figurada, que diz que eles eram falsos. Falsos como um ladrão. Falsos como um bandido. Estavam sempre à espreita para dar um bote no rei, para derrubar o rei. Aí ele diz assim: pois praticam abominações. Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também tu, ó Judá, serás ceifado. Deus diz: só tem um remédio para vocês. É o cativeiro. Vocês não querem me ouvir. Então o profeta termina dizendo: o remédio amargo, Deus não queria dar. Deus fez tudo para que os dois reinos, do norte e do sul, não fossem passar 70 anos no cativeiro. Eles queriam a idolatria. E Deus, lá no cativeiro, enfiou a idolatria goela abaixo. E lá no cativeiro eles tiveram o que eles tanto sonhavam. Tanta idolatria, mas tanta idolatria, que eles, como dizemos aqui, enjoaram. Que eles não conseguiam mais praticar. E durante 70 anos, eles tiveram que suportar. É como se você passasse 70 anos comendo frango todo dia. Eu trabalhei num lugar onde tinha um peixe, a gente ganhou 1 tonelada de peixe, meu amigo, todo dia era esse peixe da água doce. Ninguém mais aguenta comer aquele peixe. Isso foi há algum tempo só. Agora você imagine 70 anos engolindo goela abaixo idolatria. É como se Deus dissesse: não é isso que você queria? Então tome. Você quer mais um pouquinho de idolatria? Tome. E eu acho que com 1 ano ele já está dizendo: pai, eu não aguento mais. Deus disse: não, ainda tem 69 anos. Então, quando a nação velha morre, a geração velha morre e surge uma nova, Deus está dizendo: tome idolatria. Não é isso que vocês queriam? Tome idolatria. E o povo já não está mais aguentando. Pai, eu não aguento mais idolatria. Pai, eu não aguento. É como se a pessoa perguntasse para ele: onde é que você mora? Na rua Santo Isso. E qual é o número? Lá não tem número não. Lá tem a estátua de um Deus. E como é que eu faço para chegar lá? É vizinho, é entre um templo e outro. A idolatria era tão grande, que alguns chegam a dizer que em Atenas, que não tem nada a ver com lá, mas só para dar um exemplo, era mais fácil você encontrar um Deus do que um homem. De tanta imagem que tinha no mundo pagão. Então, quando os judeus foram para lá e passaram 70 anos se alimentando de idolatria, quando eles voltaram, meu amigo, estavam curados.
O judeu hoje pode ser acusado de qualquer pecado, menos do pecado da idolatria. Porque não desce mais. Deus não queria. Mas, infelizmente, aquele povo não quis dar ouvidos a Deus. E como eu não sou professor só, eu quero dizer para você que está me ouvindo que você não é cristão, que se você quer a maldade, a perversidade, Deus um dia vai encher você disso. Vai enfiar a goela abaixo, até um momento onde você diga assim, pai, eu não aguento mais. Onde você diga, Deus, eu não suporto mais. Porque Deus está falando com você há muito tempo e você não quer se arrepender. E hoje Deus te chama ao arrependimento. Antes que o juízo venha. Então Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você, para perdoar seus pecados. Então receba-o como seu Salvador, ou aguarde o juízo. Se o povo de Israel tivesse ouvido os profetas, não teria ido para o juízo. Mas como não ouviram a Deus, tiveram que experimentar a maldade dos seus atos. E aí perceberam. E como tem gente hoje assim? Gente que se meteu na droga, na prostituição. E quando começou, tudo era festa. Tudo era alegria. Mas hoje a pessoa já não aguenta mais. O corpo já não aguenta mais. A mente já não aguenta mais. A pessoa se sente impotente, um lixo, rejeitado, rejeitada. Porque Deus está dizendo, não era isso que você queria, meu filho. Não era isso que você queria, minha filha. Quanta gente que entrou em esquema para ganhar dinheiro sujo. E chegou um momento onde você não aguentou mais. Chegou um momento onde você viu gente morrendo e você sabe que tem dinheiro. Chegou um momento onde você, que ainda tem um pingo de alma, chegou um momento em que você diz assim, eu quero sair disso, mas você não consegue, porque você está no esquema, se sair, morre. E você está ali adoecendo. E você está ali agora recebendo, mas não é mais a mesma alegria. Você está ali simplesmente porque você quer continuar vivendo. Tem um monte de gente que a diversão se transformou num pesadelo. E a única pessoa capaz de tirar você desse pesadelo é Jesus Cristo. E o único capaz. E não adianta dizer, vão voltar para o Senhor, rapidamente, Ele vai nos transformar, vamos conhecer a Deus. Não adianta uma conversão falsa. Tem que dizer, Senhor, passei anos da minha vida na sujeira, na imundícia. E agora eu vou colocar a minha vida à tua disposição. E eu sei que vai levar tempo para o Senhor me sarar, para o Senhor me tratar. Vai levar tempo para que eu seja curado de todos os males, para que o meu caráter seja restaurado. Não é da noite para o dia. É uma vida inteira que precisa ser restaurada, tratada pelo Espírito Santo. E Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é um ser que trata-nos e que nos mostra, olha, meu filho, você viu onde você se meteu? Você viu que no começo é doce, mas que depois vem o preço? E hoje Deus te chama ao arrependimento.
Você que não é cristão, Deus te chama ao arrependimento. Você que é cristão, Deus te chama ao arrependimento. Você que está desviado, Deus te chama ao arrependimento. A nós que somos pastores, Deus nos chama ao arrependimento. Então que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Lembrando aos pastores, todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia nós temos um estudo bíblico, as parábolas de Jesus. E nós estamos oferecendo um curso de grego de 2 anos. Aqueles que se interessarem por fazer um curso de grego de 2 anos, certo? Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que todo mundo sabe qual é o meu WhatsApp, 9203-7604. Então, não precisa fazer ligação, porque ligação não é comigo, certo? Então, você manda mensagem e eu respondo. Então, todos os pastores do CETAD que assistiram, deixe seu comentário, porque é seu comentário que vai servir de presença. Então eu vou anotar sua presença pelos seus comentários. Então, se você é um pastor do CETAD e você ainda não colocou seu nome aqui, por favor, por gentileza, coloque seu nome para que você tenha presença na chamada. E se você não assistiu aqui, mas vai assistir pelo YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças, então você lá deve botar presente. Então quando você não assistir online, mas você assistir lá, para que você tenha a sua presença, faz-se necessário que você bote um pequeno comentário. Assim, estou aqui, professor, ou ok, ou José presente. Então, aqui deixe seu comentário. E lá no YouTube, se você não está assistindo online, você está assistindo por outra plataforma social, deixe seu comentário. Então, um abraço a todos os pastores, que Deus abençoe, e todo meio-dia você não vai se arrepender de assistir o estudo bíblico do meio-dia. Até a nossa próxima aula. Então, as aulas da turma de pastores, primeira segunda de cada mês e terceira segunda. Por favor, não façam nenhum evento nestes dias. Por gentileza, dediquem esse tempo para que os pastores e obreiros possam estar estudando a palavra de Deus. Um abraço a todos, um abraço a cada irmão e irmã, e eu espero que esta aula possa servir para o seu ministério, para que você possa ter ferramentas para produzir mais. Que Deus abençoe a igreja que você pastoreia, que Deus abençoe sua família, que Deus nos guarde desta Covid, que nós possamos fazer como o povo de Israel. Enquanto a praga passava, Deus dizia: fiquem dentro de casa. Eu sei que muita gente tem que sair por obrigação, porque tem que ganhar a vida, o alimento. Mas eu quero dizer uma coisa: nós estamos numa coisa nunca antes vista. Então cabe a cada um de nós que é pastor tomar conta das suas ovelhas. Eu não posso arriscar, porque não é a vida de uma ovelha, é a vida de uma família toda, é a vida de um bairro todo, é a vida de uma rua toda. Então, se você quer fazer cultos, eu vou dar aqui uma dica para terminar, porque eu sei que muitos pastores têm dívidas e precisam arrecadar. E, infelizmente, o povo contribui à medida em que está presente. Então, se você precisa fazer cultos, espalhe as cadeiras. Aquela história de botar "não sente aqui" não funciona, que a pessoa tira o papel e senta. Então guarde a metade das cadeiras e bote só o suficiente. Mas pastor, eu preciso fazer culto para 300, 500 pessoas, pastor. Então faça 3 cultos.
Faça vários cultos. Porque eu tenho visto muita gente contaminada em igrejas. E muita gente que bota assim, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. E eu tenho visto nas redes sociais, eu tenho andado muito nas redes sociais. E tem assim, uma colocou assim, um avião cheio, um ônibus cheio de pessoas, tudo sentado uma do lado da outra, e uma igreja com as cadeiras separadas. E tinha a pergunta na foto montada. Porque eles podem e nós não. E eu vou responder. Porque nós somos diferentes. Porque nós não somos iguais a eles. Porque quem quiser pode ir para a balada, quem quiser pode encher o ônibus, o carro, mas nós não. Porque nós somos diferentes. Porque nós não temos como paradigma o ímpio. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então eles podem, nós não. Eu ouvi uma autoridade religiosa dizer, olha, o povo aí já está liberando, fazendo tudo, por que a gente não vai fazer? Se eles podem, por que nós não podemos? Porque nós temos uma ética. Nós não temos... Você já imaginou a régua do cristão ser o ímpio? Não, é o contrário. Então nós precisamos, se tem que fazer culto para 300, 500 pessoas, divide o povo. Seja responsável, porque é a minha vida, é a sua vida. E se eu pegar, eu transmito para minha esposa, para minhas filhas, para minhas netas, para minha mãe. Então todo homem de Deus tem que ser responsável. Faça 200 cultos. Bote os obreiros para trabalhar. O que adianta ter um monte de gente em cima do púlpito que não faz nada? Agora, pelo amor de Deus, não deixe que o templo seja um lugar onde as pessoas vão para serem contaminadas. Porque eu conheço um monte de gente. Conheço até uma aluna que disse, não, meu pastor disse que ele anda sem máscara, porque ele está fazendo prova de Deus. Como é que ele vai saber? Quanta ignorância. Quanta ignorância. Uma pessoa que diz um negócio desse não tinha condição, não tem, de dirigir um rebanho. Não tem, porque ele está brincando com a vida de muita gente. Então que Deus abençoe e que nós possamos saber que assim como o sacerdote nós temos a responsabilidade de não apenas ensinar espiritualmente, mas de ensinar o povo em todas as áreas. Que Deus abençoe. Até amanhã e até a primeira segunda do próximo mês. Que Deus abençoe, um abraço em todos. Amanhã aguardo por vocês.